Aula 8 da nossa série, a gente vai falar sobre a mentalidade antifrágil. Como o seu filho pode usar as derrotas para crescer. Pois é, o meu objetivo de hoje é ensinar pais e atletas a desenvolver uma mentalidade antifrágil, onde derrotas, falhas e momentos difíceis são usados como um combustível para o crescimento, ao invés da desmotivação. Mostrar exemplos práticos de atletas que transformam fracassos em grandes viradas e como aplicar essa mentalidade no dia a dia esportivo. Provavelmente o seu filho já passou por uma derrota que mexeu com ele, não é? Alguma vez ele voltou desmotivado, sentindo que falhou ou até mesmo dizendo que queria desistir do esporte? Pois é. Agora imagine que, se em vez dele se abalar com essas derrotas, ele as usasse como um combustível para crescer, voltando mais forte, mais motivado e mais preparado. Isso não é um dom, é uma mentalidade que pode ser treinada. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar esse segredo que os maiores atletas do mundo têm, a mentalidade antifrágil. A gente vai ver como lendas como Serena Williams, Kobe Bryant e até mesmo Cristiano Ronaldo aprenderam a usar as derrotas para crescer e se tornaram imbatíveis mentalmente. E claro, você vai descobrir como ensinar isso para o seu filho desde já. Aproveita e já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho porque esse é o tipo de conteúdo que pode mudar o jogo para sempre da vida do seu filho. Começando aqui pela definição de mentalidade antifrágil, vamos falar aqui de como a gente pode dividir as pessoas. Muita gente acha que os campeões são aqueles que nunca falham, que só vencem e que nasceram já com essa mentalidade forte. Mas a verdade é que todos os grandes atletas já perderam inúmeras, centenas, milhares de vezes. E a diferença está na forma como ele reage a essa derrota. E as pessoas elas podem ser divididas em três grupos quando a gente compara como que elas reagem a esse fracasso. O primeiro grupo seriam os frágeis, aquelas pessoas que facilmente desistem após um erro, acham que não têm talento e que sempre se sentem derrotados. Também existe ali o grupo do meio, os resilientes. São aqueles que conseguem suportar as derrotas, mas continuam sempre no mesmo nível. Já na prateleira de cima lá, a gente vai encontrar os antifrágeis. Aqueles que usam os desafios para evoluir, aprendendo com cada erro e voltando sempre mais forte. A mentalidade antifrágil está presente nesse último grupo, que ao invés de apenas suportar a dor da derrota, o atleta usa como um trampolim para sempre estar crescendo. E um exemplo prático aqui a gente vai trazer do Rafael Nadal, que a gente já falou em outros vídeos. Ele é um dos maiores tenistas de todos os tempos, já perdeu partidas duríssimas e ao invés de se lamentar, ele ensina que você pode analisar cada detalhe do jogo, treinar mais forte e voltar ainda mais dominante na próxima vez. Ele nunca encarava a derrota como um fim, mas sim como um aprendizado. Um outro grande exemplo é do Kobe Bryant, que ele não foi apenas um dos maiores jogadores de basquete da história, ele foi um dos atletas mais obcecados por evolução e mentalidade forte que o mundo já viu. A jornada dele foi marcada por um diferencial que poucos possuem: a capacidade de transformar derrotas e falhas em um combustível para se tornar ainda melhor. E aí eu vou trazer um exemplo dele, aonde nas finais de 2008, Kobe Bryant e o Los Angeles Lakers enfrentaram o Boston Celtics em uma das finais mais aguardadas do século. Apesar da pressão e expectativa da vitória, ele errou arremessos decisivos e não somente, mas ficou na conta dele, o time dele perdeu esse título. Muitos atletas, diante de uma derrota tão grande, se deixariam abalar e perderiam a confiança ou até mesmo buscariam desculpas. Mas o que o Kobe fez? No dia seguinte à derrota, enquanto a maior parte dos jogadores estava já tirando férias ou tentava esquecer o fracasso, Kobe estava lá, de volta à quadra, treinando exatamente os arremessos que ele errou na final. Ele não treinou somente dezenas ou centenas de vezes, foram milhares de repetições até que aqueles movimentos se tornassem automáticos. Ele não queria somente melhorar, ele queria garantir que aquilo que ele errou não ia acontecer mais da mesma forma. Esse era o nível de mentalidade antifrágil dele. Ele não via a derrota como um fim, mas sim como um roteiro detalhado que ele precisava melhorar. E, na temporada seguinte, o Kobe teve a oportunidade mais uma vez de disputar a final da NBA.
Dessa vez jogou contra o time aqui da cidade onde eu moro, do Orlando Magic, e tinha uma diferença. Ele estava mais preparado do que nunca. Quando a bola chegou nas mãos dele, nos momentos decisivos, ele não hesitou. Todas as câmeras estavam lá, focadas para ele. Ele executou arremessos com confiança, por quê? Porque já tinha treinado aquelas exatas situações centenas, milhares de vezes. E aí, como consequência, ele foi campeão da NBA e MVP das finais. A gente aprende com isso que os maiores atletas não evitam derrotas. Eles sabem que cada derrota carrega uma lição valiosíssima. A gente também aprende que os fracassos não são sinais de que você não é bom o suficiente, mas sim guias sobre o que precisa ser melhorado. E a diferença entre um atleta comum e um campeão está na forma como ele reage a essas falhas. E para concluir o exemplo do Kobe, tá, que é sempre uma satisfação trazer exemplo dele, ele nos ensina que a mentalidade frágil não se trata apenas de suportar as derrotas, mas sim de usá-las como um combustível para crescer e se tornar imbatível. Se a gente quer formar atletas mentalmente fortes, a gente precisa ensiná-los que perder não é o problema. O problema é não aprender com essa derrota. E aí eu quero trazer, para esse exemplo dessa aula de hoje, 3 etapas para transformar as derrotas em um combustível para o sucesso. Tá? O primeiro deles é você analisar a derrota sem drama, sem mimimi. Muitos atletas se deixam levar pela emoção e perdem a chance de aprender com a derrota. O primeiro passo para a mentalidade antifrágil é encarar o erro de forma racional. E para exemplificar esse primeiro jeito de você lidar com as derrotas, eu vou trazer Serena Williams, uma das maiores tenistas de todos os tempos, e como ela analisava as derrotas para se tornar invencível. Ela era conhecida não somente por sua força física ou talento natural. A Serena Williams tinha como verdadeira arma a capacidade de aprender com as derrotas e voltar ainda mais forte. Enquanto muitos atletas se deixam abater pelos fracassos, a Serena encarava cada derrota como um manual do que precisava ser aprimorado. Após cada derrota, Serena não se permitia ficar presa à frustração ou à autopiedade. Ao invés disso, ela fazia o que vários atletas evitam. Inclusive, já até passou comigo, tá? Eu falo, eu falo aqui para todo mundo que eu mesmo, eu não gosto nem de rever os vídeos que eu faço. Mas, curiosamente, recentemente, eu tenho visto aqui os meus vídeos que eu gravo para vocês e vou aprendendo como eu posso melhorar cada gravação, tá? Mas voltando ao exemplo dela, Serena Williams, ela assistia a gravação do jogo, analisando cada ponto, cada acerto e cada erro. Ela estudava como a adversária vencia ela e identificava padrões táticos que precisavam ser corrigidos. E ela criava um plano de ação para melhorar e voltava para os treinos com um foco total em corrigir suas falhas. Ela sempre dizia que cada derrota mostrava para ela exatamente onde ela deveria trabalhar para evoluir. E aí, um exemplo de uma temporada específica foi que em 2016, a Serena Williams perdeu a final do Aberto da Austrália para Kerber, que era uma adversária que surpreendeu ela especialmente com uma estratégia defensiva considerada impenetrável. Muitos esperavam que a Serena se abatesse, se abalasse com essa derrota, mas o que ela fez? Ela estudou detalhadamente cada ponto daquela partida, entendeu os ajustes que precisavam ser feitos e trabalhou incansavelmente para melhorar o jogo dela. Qual foi o resultado? 6 meses depois, em um outro Grand Slam, dessa vez em Wimbledon, ela enfrentou a mesma tenista. Só que dessa vez ela colocou um Grand Slam para a coleção dela. E para a gente aprender com esse exemplo da Serena, a gente tem que levar em consideração que o verdadeiro campeão não se abate com as derrotas. Ele usa elas como um manual para evolução. E que analisar erros e criar um plano de melhoria é o segredo para superar as adversidades. Vê aqui, eu mesmo já vi vários detalhes, vários vícios de linguagem que eu tinha no vídeo e eu melhoro o quê? Vendo o que eu fiz errado e treinando. Um exemplo básico aqui. E com isso você cria uma mentalidade de aprendizado constante, que é o que separa atletas, pessoas comuns, das lendas do esporte. Mas aí você vai me perguntar, Thiago, como que eu posso aplicar isso no meu filho? Aí eu vou te falar. Primeiro, comece com uma pergunta. Depois de uma partida, um jogo, uma competição difícil, pergunta para ele:
o que você pode aprender com o jogo de hoje. O que você pode aprender com essa derrota, já que a gente está falando como melhorar depois de uma derrota, né? Você também pode ajudar ele a enxergar os pontos de melhoria. Tanto eu quanto a Rê, a gente não costuma usar pontos negativos, a gente usa pontos de melhoria. E essa palavra, apesar de simples, pode mudar o jogo do seu filho. Então, ajude ele a enxergar esses pontos de melhoria, ao invés de focar apenas na frustração. E terceiro, incentive o seu filho a criar esse plano de evolução, assim como a Serena fazia. Por exemplo, se ele está acima do peso, qual vai ser o plano de evolução para ele baixar o peso? Se ele está lento, qual vai ser o plano de evolução para ele ficar mais rápido ou melhorar a aceleração? E concluindo aqui essa primeira etapa, é que a história da Serena Williams nos ensina que a derrota só se torna um problema se não for usada como aprendizado. Se a gente quer formar atletas mentalmente fortes, a gente tem que ensiná-los que cada falha carrega a chave para a próxima vitória. E a etapa 2 aqui, para transformar as derrotas como combustível, a gente vai trazer criar um plano para melhorar. E o que seria isso? Um campeão, ele não se conforma em repetir os mesmos erros. Ele traça um plano de ação para voltar cada vez melhor. E como exemplo, um dos maiores atletas, na minha opinião, um dos maiores atletas do mundo, do Cristiano Ronaldo, que ele se tornou um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, não somente pelo talento. Ele construiu sua grandeza através de um compromisso inabalável com a evolução contínua. Para ele, cada erro era uma oportunidade de aprimoramento e cada falha no campo era um sinal claro de onde ele precisava trabalhar mais. Enquanto outros jogadores simplesmente seguiam com suas rotinas de treino, Cristiano sempre foi obcecado por corrigir cada detalhe do jogo dele. Após cada partida, Cristiano Ronaldo e seu staff não oficial assiste aos jogos, a todos os vídeos e identifica todos os erros e acertos. Se ele erra uma finalização específica, um cabeceio ou um chute de fora da área, ele não deixa isso passar despercebido. Ao invés de ignorar as falhas, ele cria um plano claro para corrigi-las. Cristiano Ronaldo fica depois do treino oficial para praticar aquele fundamento repetidamente. Ele testa diferentes abordagens para encontrar a melhor forma de aperfeiçoar aquele movimento. E além disso, executa o mesmo movimento, chute ou drible, centenas de vezes até que aquilo se torne um reflexo automático. Se algo não está bom o suficiente, ele trabalha até que fique excelente. Um exemplo claro aqui do Cristiano é que nos primeiros anos da carreira dele, ele já era considerado um excelente driblador e finalizador, mas não era um dos melhores cabeceadores. Ele sabia disso e sabia que poderia melhorar essa habilidade. Porém, ao invés de aceitar a limitação e focar somente no que ele era excelente, ele começou um treino específico e intenso para aprimorar o cabeceio. Ele treinava saltos explosivos com pesos, praticava cabeceios contra uma parede por horas e ficava pedindo que os companheiros dele cruzassem bolas repetidamente para que ele as atacasse no ar. E qual que foi o resultado? Depois de alguns anos, Cristiano Ronaldo se tornou um dos jogadores mais letais do mundo no jogo aéreo, marcando inúmeros gols decisivos de cabeça, inclusive em finais de Champions League. O que a gente pode aprender com isso? Que os erros não são limitações, são indicações claras do que precisa ser aprimorado. A gente pode aprender que a diferença entre um atleta comum e uma lenda está no nível de dedicação que ele tem a esse aprimoramento, e que pequenas melhorias constantes criam um impacto gigante ao longo do tempo. Como que a gente pode aplicar isso aos nossos filhos? Primeiro, mais uma vez, perguntando: filho, qual é uma coisa que você pode treinar para melhorar? Depois, ensinando que cada erro é uma pista para evolução e não somente uma falha. E mostrando que o caminho para a excelência passa pelo compromisso com o aperfeiçoamento diário. E Cristiano Ronaldo ensina pra gente que ninguém nasce perfeito. A grandeza é construída através da obsessão por melhorar um pouquinho a cada dia. Se a gente quer formar atletas vencedores, precisamos ensiná-los que os erros não devem ser evitados. Devem ser estudados e corrigidos com disciplina e dedicação. Agora aqui a etapa 3 é sobre ajustar a mentalidade para enxergar as derrotas como parte da jornada. Se um atleta encara cada derrota como uma falha irreparável, ele vai perder a confiança. Mas se ele vê que cada derrota pode ser um degrau para o sucesso, ele vai se fortalecer. Trazendo aqui mais uma vez o exemplo do Ayrton Senna e como ele enxergava os fracassos como oportunidade.
O Ayrton Senna ele não dominou as pistas da Fórmula 1 somente, mas ele também se tornou um símbolo de resiliência, superação e mentalidade inabalável. Ao longo da carreira dele, ele enfrentou desafios que poderiam ter derrubado qualquer outro piloto. Erros em corridas decisivas, falhas mecânicas e até mesmo injustiças dentro do próprio esporte. Quem viu a série recente da Netflix pode constatar isso. Ao invés de deixar se abalar com isso, Senna via cada contratempo como uma oportunidade de crescimento para ele melhorar. E cada fracasso para ele não era o fim, era apenas um novo começo. O Senna costumava dizer que o medo faz parte da vida e que algumas pessoas conseguem dominá-lo, outras não. Ele sempre enfrentou o medo e transformou isso em motivação. Ele também dizia que se você tem um único sonho e falha, a única resposta é tentar de novo até conseguir. E também diz que quem quer ser bem-sucedido precisa aceitar os desafios. Sempre tente ser o melhor, mas nunca ache que você já é o melhor. Senna não via os erros dele como falhas irreparáveis. Ele os enxergava como degraus para o próximo nível. Trazendo um exemplo daqui, a gente já falou da vida do Senna, inclusive do GP de Mônaco, mas ele, em um dos anos, nesse mesmo GP de Mônaco, ele falhou no final da prova. Ele liderava a prova, sim, de maneira absoluta, com grande vantagem e estava ali na hora de vencer. Mas na reta final, ele cometeu um erro, bateu na proteção lateral e teve que abandonar a corrida. Uma derrota inesperada que com certeza abalaria vários outros atletas, vários outros pilotos. Mas ao invés de se lamentar, Senna estudou cada detalhe daquela corrida, analisando exatamente o que tinha acontecido. E aí ele voltou lá, no próximo ano venceu nos outros 5 anos, se tornando o maior vencedor da história daquele circuito. Para a gente aprender com Senna, a gente pode constatar que os fracassos não são o fim, mas sim um aprendizado essencial para o crescimento. E que os melhores do mundo, eles não evitam erros, eles os estudam, aprendem e voltam cada vez mais fortes. E que os grandes campeões não correm, por exemplo, na Fórmula 1 com medo de falhar, porque sabem até que às vezes algumas falhas aproximam eles do sucesso. Então eles sempre no risco. E para a gente aplicar com os nossos filhos, a gente tem que ensinar que os fracassos são apenas etapas do processo. Eu sugiro para você, pai, que compartilhe essas histórias de atletas, ou você coloca o seu filho para assistir esse vídeo, ou então somente compartilhe as histórias para ele ver que grandes atletas, grandes lendas usavam as derrotas como um trampolim para o sucesso. E incentive ele a refletir sobre as falhas, ao invés de ficar desmotivado com elas. E aí o Senna nos ensina que até mesmo os maiores campeões não são aqueles que nunca falham, mas sim aqueles que sabem transformar cada falha em uma oportunidade de crescimento. E pessoal, a gente trouxe muito conteúdo nessa aula 8 e eu tenho para dizer para vocês que os grandes atletas não se tornam campeões apenas pelo talento, mas pela capacidade de aprender com cada experiência e transformar erros em oportunidade de crescimento. Se o seu filho desenvolver essa mentalidade desde cedo, eu tenho certeza que ele vai estar construindo um mindset campeão não só para o esporte, mas para a vida toda. E aí, vou dar uma dica aqui para vocês. Pegue esses aprendizados que a gente tem, principalmente de como lidar com a derrota, e ajude o seu filho a anotar depois de cada treino difícil ou de cada derrota, num diário, quais seriam os pontos de evolução, os pontos de melhoria para ele. E você, atleta, antes de cada treino ou jogo, releia essas anotações e veja, analise a sua evolução. Veja o que você tem que melhorar e o que você já melhorou. Essa rotina simples vai transformar qualquer jovem atleta em um competidor mais forte, confiante e preparado para o desafio. Pessoal, estamos chegando aqui na final da nossa série, aula 8, e hoje a gente viu como derrotas podem ser a chave para o sucesso, se soubermos usá-las do jeito certo, tá? Comenta aqui embaixo qual foi a maior lição que você já aprendeu com uma derrota. E fica aguardando que a Renata vai trazer aqui a aula 9. Depois eu vou trazer para vocês a aula 10 e essa série está incrível. Indica para aquele teu amigo de treino, para aquele seu familiar que precisa ouvir essa mensagem e a gente se vê na próxima.